Pronto, agora é contigo, Bruno. Estamos ao vivo aqui no Facebook. Coisa boa. Paz do Senhor, meu povo, E vamos meus estar ao queridos vivo também irmãos no em Instagram. Cristo. Nós queremos, primeiramente, pedir desculpas, né? Pelo pequeno atraso, esse atraso que tivemos agora. Né? Tivemos alguns problemas técnicos, mas graças a Deus estamos prontos aqui, animados para começar, né, esse nosso bate-papo. Então, fazendo uma rápida apresentação aqui, estamos aqui com nosso irmão Jonathan. Né? Então, irmão Jonathan, se apresenta aí para o povo que não lhe conhece, por favor. Jonathan? Jonathan, vou pular, Jonathan. Tô ouvindo. Então, se apresenta aí, meu irmão, para o povo que não lhe conhece. Olá, Jonathan, tô ouvindo. Então, se apresenta aí, meu irmão, para o povo que não lhe conhece. Bom, eu me chamo Jonathan. Eu sou da IAP aqui em Alagoa Nova, aqui na Paraíba. Eu não sei o que é que eu vou me apresentar, mas algumas pessoas já me conhecem, né? Aí no Instagram, outras pela própria IAP, mas pessoal que não me conhece, estou aqui para nesse bate-papo. Eu trabalho com tecnologia, né? Na área de tecnologia e mídias sociais. E vamos bater esse bate-papo aqui com essas pessoas lindas que vocês estão vendo aí. Vamos lá, nossa irmã Vânia Loyola. E aí, minha querida? Paz do Senhor, seja bem-vinda. Se apresenta aí para quem não me conhece. Eu acho que todo mundo conhece, mas vamos lá, né? Paz, gente, tudo bom? Muito vamos bom lá, estar nossa irmã Vânia Loyola. E aí, minha querida? Paz do Senhor, seja bem-vinda. Se apresenta aí para quem não me conhece. Eu acho que todo mundo conhece, mas vamos lá, né? Bruno, desativa teu áudio do computador. Não, meu nome eu já tirei. Eu acho que eu já tirei. O meu tá desligado, tá? Do computador. Gente, paz. Muito bom estar aqui com vocês. Eu espero que Deus possa nos dar um momento muito bom de bate-papo. Né? Como vocês sabem, meu nome é Vânia. Eu hoje tenho dedicado um pouco do meu ministério ao infantil. E a gente vai falar um pouquinho aí sobre essa questão de prevenção e tudo mais. Então, espero que vocês gostem. A próxima convidada é muito importante e congrega comigo também na IAP Baixa Gama, né, a nossa irmã Joedna. Então, minha irmã Joedna se apresenta aí para o pessoal que não lhe conhece. Acho difícil isso, mas vamos lá. Paz do Senhor a todos. Meu nome é Joedna Batista, né? Como o Bruno já disse, congrego lá na igreja do Vasco da Gama, né? Sou membro de lá. E como Vânia também anunciou, né? O tema de hoje é um tema bem importante, né? Dentro desse mês de Maio Laranja. E é um tema bem necessário a gente se dispor a falar sobre ele no ambiente também da igreja, né? No ambiente cristão. Até porque nós fazemos parte, né? Desse mundo, dessa sociedade. E estamos aqui para contribuir. Sejam todos bem-vindos. Muito bem-vindos. Então, meus queridos, iniciando nesse nosso bate-papo, precisamos conversar sobre, né? E hoje vamos falar sobre o abuso, a violência à criança e adolescente, a prevenção a isso que é tão importante. E antes da gente iniciar, eu queria compartilhar com vocês um versículo que para mim descreve muito bem, né, esse papo que a gente vai ter e a necessidade que existe, né? E está lá em Romanos 8, versículo 19, e ele fala o seguinte: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Em outra versão fala: a natureza aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então nós somos chamados para sermos relevantes, nós somos chamados para sermos influenciadores, nós somos chamados para ser exemplos, para representar de fato o reino de Deus, para representar a justiça. Então nós queremos convidar todos vocês, desde já, a estarem participativos, né, em todo esse bate-papo, tudo isso que vai acontecer, né, que vocês sintam-se à vontade, mandem suas perguntas, vão interagindo, né, estamos aqui
em irmãos, em família, e vocês também fazem parte dela. E a gente quer a interação de todos vocês. Tá bom? Então, vamos iniciar, né? E a gente não pode fugir daquilo que é natural e daquilo que é tradicional para a gente. Vamos iniciar com a oração. Então, eu queria convidar a nossa irmã Joelna para fazer essa oração. Amém. Amém. Senhor nosso Deus e Pai eterno que estás no céu, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui nesse momento tão especial. Pedimos a tua bênção, a tua graça, né? A sabedoria que vem do alto, que vem de ti, Senhor. E nos capacita para que possamos comunicar, meu Deus, a tua palavra, não é? Através desse assunto, que é um assunto importante e delicado, mas o Senhor nos chamou para isso, né? Para ser igreja, para servir e para agir. Então, Senhor, continua conosco e que a glória, Senhor, seja toda tua, porque é o Senhor que tem que ser, quem tem que ser exaltado e reconhecido. Em nome de Jesus, amém. 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 Então vamos lá, sem perder tempo, é muita coisa, é um assunto muito instigante, principalmente quando a gente vai buscando mais, vai aprendendo um pouco mais. E eu tenho que dizer para vocês que para mim tem sido muito edificante e é o desejo que a gente tem. Então vamos lá. Eu queria, Vânia, explica aí um pouquinho para a gente, né? Maio Laranja, o porquê disso de Maio Laranja, né? Explica um pouquinho para a gente. O Maio Laranja, ele se deu referente a um... Ai, gente, peraí. Meu pane agora. Referente a um abuso, né, que teve com a menina. Eu esqueci o nome dela, mas eu posso dar uma olhadinha aqui daqui a pouco eu digo para vocês. E fazem 47 anos que aconteceu, né, esse caso. Teve uma repercussão na mídia, foi lá no Espírito Santo. Os pais dela notaram a ausência dela durante o dia e quando encontraram o corpo dela já estava em decomposição e ela tinha sido espancada, enfim. E aí, por conta disso, toda a comoção que teve na sociedade, eles começaram, né, os direitos humanos, junto com a sociedade, buscar justiça por isso, por esse acontecimento. Isso foi no ano de 1973. E aí foi uma batalha até que, então, em 2000, se eu não me engano, né, foi realmente aprovada a lei e escolhido o dia realmente oficial para o combate ao abuso de crianças e adolescentes, o dia 18 de maio. Amém. Então, Joelna, Jonathan, fiquem à vontade também aí, sempre para estar interagindo, né? E tranquilo, eu queria saber de vocês, dada essa relevância, né, desse mês, eu queria saber de vocês o que representa, né, para vocês, né? Agora vamos dizer assim, particularmente, né, qual a importância que de repente se tem, né, esse Maio Laranja, né? Então eu queria saber um pouquinho de vocês, ouvir um pouquinho de vocês a respeito disso. Tranquilo. Eu queria até... Pode falar, Joelma. Primeiras damas, fica à vontade. Obrigada. Só completando um pouquinho a informação que Vânia deu, né? O nome da criança era Aracel, o nome da menina, é um nome bem diferente mesmo, Aracel Cabreira. E ela tinha 8 anos quando ela foi vítima, né, desse abuso, da violência, ela foi abusada sexualmente, teve o corpo esquartejado, só foi encontrado dias depois, e ela desapareceu justamente no dia 18 de maio de 1973. E aí, toda a família buscando justiça, buscando a elucidação do crime, e pelo que eu pesquisei, até hoje, esse crime especificamente ficou impune, porque quem estava envolvido nele eram pessoas adultas, mas de uma família muito tradicional e de dinheiro lá do Espírito Santo. E aí, imagine, se hoje a gente tem algumas interferências, infelizmente ainda, imagine em 1973, né? E aí, a família esse tempo todo, lutando por justiça e tal, mas esse foi considerado, digamos assim, um marco, né? Esse caso, porque teve uma repercussão nacional muito grande, e aí foi considerado um marco, né, instituído como Dia Nacional, no caso no Brasil, de combate, né, ao abuso e à violência sexual de criança e adolescente, em razão dessa situação, né?
E o que a gente observa é que, infelizmente, sempre os marcos, né, que levantam uma bandeira de luta, de divulgação, de não deixar por isso mesmo, geralmente esses marcos acontecem em razão de situações que ocorreram, de crimes, né, de situações de violência, enfim. E é por isso que esse dia, 18 de maio, especificamente, é considerado o Dia Nacional do Combate em razão da situação com essa criança, que foi um caso pontual, né? E vem ganhando relevância a cada dia, a cada mês, né? Os poderes públicos já estão mais envolvidos, Conselho Tutelar, polícia, a própria igreja, né? Até isso que a gente vai falar bastante aqui, outras ONGs, associações, enfim, está cada vez mais, graças a Deus, tomando relevância, né? Esse tema. Amém. Jonathan, tu ia falar, fala aí, meu irmão. E a importância... Sim, e a importância disso é que, se a gente perceber, a gente tem um mês dedicado a esse tipo de informação. Você vê que a gente tem o Outubro Rosa, o Novembro Azul, para o cuidado tanto quanto do homem. Tem agora também... E se você perceber, agora, esse ano 2020, eu acredito que ele esteja bem mais forte do que estava antigamente. Por quê? Porque com essa quarentena, os índices de exploração infantil, né, sexual infantil, mas que aumentou, ele aumentou significativamente. Isso na maior das normalidades, assim, tinha um número fixo, e a partir do momento que teve a quarentena, mais crianças começaram a passar mais tempos em casa, então essa quantidade de abusos se aumentou ainda mais. E a importante essa atenção, porque é algo que às vezes é esquecido pela sociedade, às vezes passa pelos nossos olhos, né? Se você for olhar, eu como assim, na parte de mídias sociais, a gente vê as pessoas dando uma importância maior, mudando suas capas de perfis nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, para dar uma visibilidade maior a algo que, de certa forma, era esquecido, né? Então, eu acredito que esse ano ele teve um avanço maior em conscientização de pessoas, as pessoas começaram a olhar com outros olhos para isso, e eu acredito que tende a aumentar essa conscientização à medida que mais eventos como esse, como a gente está fazendo agora, acontecerem ao longo do tempo. Eu acredito que quanto mais pessoas falarem sobre isso, mais pessoas vão se informar sobre isso, e eu acredito que o número vai diminuir drasticamente. Como, por exemplo, campanha de acidentes. Geralmente aqui em Campina Grande, na campanha de acidentes, o prefeito da cidade ele coloca carros completamente destruídos no meio da rua. Então, se você passar por uma esquina, uma avenida, você vai ver um carro completamente destruído e você vai lembrar o que isso significa. Então, se mais carros houverem na rua dessa forma, mais pessoas vão se conscientizar. Então, foi uma estratégia que eles utilizaram, e eu acredito que da mesma forma que o Laranja Azul, mais pessoas falarem sobre isso, mais pessoas vão aprender, mais pessoas vão se conscientizar e o número tende a diminuir. Certo. Então, vamos lá. A gente falou aqui, eu perguntei, pedi para vocês falarem um pouquinho, né? Como é para vocês, né? Individualmente. E eu queria saber agora qual a necessidade, essa necessidade de como cristãos, né? A gente abordar um tema desse, a necessidade de a igreja, né? No todo agora, a gente vai colocar agora, né? Colocou a gente, estamos nos colocando como igreja, e também numa sociedade, numa comunidade cristã, a importância dessa comunidade cristã é... E aí, por favor, fiquem à vontade. Cortou teu áudio no final, Bruno. Foi. Eu acho que o que ele está... Você fez alguma pergunta, repete por gentileza. Pode falar, Juliana. Eu acho... Vocês me escutam? Sim, perfeito. Pronto. Eu acredito que o que ele falou, pelo menos pelo que eu entendi, porque cortou só no final, né, a fala dele. Para a gente, qual a importância de nós, como igreja, nos colocarmos perante isso?
Não foi isso, Bruno? Você pediu para a gente falar qual a importância de nós, como igreja, nos colocarmos diante desse cenário. Isso. Pronto, então eu vou... A importância individualmente, né? A importância... Certo. Isso, a importância individualmente, nós como igreja, e da igreja em si, a sociedade e a comunidade cristã também se posicionar a respeito disso. Então eu vou começar e em seguida vai Vânia, né? Ou Jonathan. Veja, isso é um assunto bem delicado, mas que é importante ser falado, porque eu estava lendo hoje um dado que foi agora de 2019, acho que eu peguei no site do governo federal, que em 2019, né, foi constatado dos registros, né, de violência, de abuso contra criança e adolescente, porque assim, a gente tem o abuso sexual, né, que é o que a gente fala mais, que é o que é mais, digamos assim, se mostra mais assustador para todos nós, mas a gente também temos a violência física, que é a sexual, como a violência dos maus tratos também, né, de agressões, de lesão corporal. Mas, enfim, no contexto da violência sexual, especificamente, porque era o dado, né, do site do governo federal, do ano passado, né, então uma data do ano passado, diz que cerca de mais de 70% dos casos de violência sexual acontece dentro dos lares. Isso é que é muito, muito preocupante. Ou no lar da vítima, ou no lar do abusador. E o que isso significa, né? Isso traz uma informação para a gente bem delicada e triste, porque isso significa que esse tipo de violência, no caso a violência sexual, ela acontece dentro do círculo de convivência da criança ou do adolescente, né? Ela tem pessoas próximas, ou familiares, ou amigos da família, pessoas que frequentam a casa, né? Às vezes é um padrasto, um tio, um primo, infelizmente, às vezes o próprio pai, a própria mãe, um irmão. Então, assim, isso é que é mais difícil de tratar, porque é uma pessoa ali da convivência, com quem a criança ou adolescente geralmente mantém um vínculo de proximidade e de afetividade, né? Porque quando é um parente seu, lógico que você tem afetividade, você tem proximidade. E por isso que é mais difícil de identificar e de denunciar, né? Veja, quando a gente acha no site essa informação que mais de 70% acontece dentro dos lares, isso são os casos registrados, né? Que tem registro, tem um boletim de ocorrência na polícia, uma denúncia no conselho tutelar, só que a gente tem o que a gente chama de subnotificação, ou seja, os números que não são divulgados, ou melhor dizendo, os casos que nem são denunciados. Então, esse número de agressão, de violência, é muito maior, porque tem muitos que nem vão, que nem denunciam, que nem falam, né? Então, nosso papel como cristãos, como igreja, de forma individual e de forma coletiva, né, como corpo de Cristo, é orientar, né, é ajudar na denúncia, é, no mínimo, ajudar a tirar essa pessoa dessa situação, né, de violência, que eu sei que não é uma coisa fácil, sobretudo quando envolve relações familiares, mas, assim, o que a gente tem que ter em mente é, eu não posso me calar, porque se eu me calar, eu estou sendo conivente, né? A gente pode estar cometendo um crime e um pecado por omissão, né? A gente comete pecado e crimes, né, que são por ação, né, uma conduta que a gente faz, uma conduta ativa, mas tem por omissão, quando a gente deixa de fazer, deixa de socorrer, deixa de ver e faz de conta que não vê, né? E aí, se naquele primeiro momento você não vai diretamente logo na polícia ou no conselho tutelar, procure alguém, né, de sua ajuda. Às vezes o adulto tomou conhecimento e não sabe nem o que fazer, como agir, a quem procurar. No primeiro momento, procure alguém da sua confiança, não se cale,
converse com alguém da sua confiança para buscar, né, a medida imediata mais adequada, e o que não pode deixar de ser feito aliás, o que não pode ser feito é nós ficarmos silenciosos, né, nesse cenário aí, porque a gente sabe que isso vai trazer grandes traumas para as crianças. Vânia vai falar melhor para o adolescente, e ele pode replicar isso na vida adulta, provavelmente. E muitas vezes o adolescente, também tem o caso que às vezes o adolescente, ele acaba sendo a condição de abusador, de um adolescente mais jovem ou de uma criança. Muitas vezes ele também foi vítima, né, de alguma situação assim, ele vai reproduzir. Aí você diz, não, vai fazer o quê? Vai agredir? Vai não sei o quê. Não, mas você tem o dever de buscar até ajuda para esse adolescente também, porque ele pode provavelmente está, reproduzindo um comportamento de algo que talvez ele também tenha vivenciado. O que não pode é fechar os olhos, fazer de conta que não está vendo, colocar a palavra da criança ou adolescente em dúvida, né, de dizer, isso é coisa de criança, é coisa de menino, de adolescente, não tem. Olhe, escute, ouça, se você puder buscar ajuda, né, de alguma pessoa, de um psicólogo, de um profissional, do conselho tutelar, que vai ter pessoas qualificadas para ouvir, ou vai orientar um caminho, né, a gente hoje tem o CRAS, né, que é de assistência social e tudo. Enfim, o que não pode é se calar e ser omisso. Alguma coisa você precisa fazer. Me alonguei demais, que eu falo muito, mas vamos seguir. A gente tem tempo. Vai lá, Vânia. Vamos lá! É assim, a igreja, ela tem um papel essencial na comunidade, né? A gente começou a fazer um trabalho interno na igreja que eu faço parte, que é em Passarinho, e a gente teve um pessoal lá que ele falou a seguinte frase, e eu queria fazer com que você pensasse nessa frase. Tipo, se a sua igreja, ela fechasse hoje, a comunidade onde ela está inserida, sentiria falta dela? Isso faz a gente pensar na relevância e no papel que a igreja tem na comunidade que ela está inserida. Então, assim, tratando desse assunto, né, na questão do abuso, e o abuso, ele, como o Joedna colocou aí, ele vai além do sexual. O sexual é o que está mais em evidência, né, por conta de tantos outros fatores. Mas existe o abuso físico, que ela falou, existe a agressão, e existe também o abuso psicológico, né? É aquele que oprime, aquele que faz com que a criança tenha medo, ou o adolescente, que ele se sinta culpado, é toda uma pressão emocional e psicológica, e que a gente, como igreja, a gente não pode se calar, porque, assim, isso é muito real, isso acontece do lado da nossa casa, ou até mesmo dentro das nossas famílias, e vão além, dentro das nossas igrejas, né? Existem relatos reais de crianças e adolescentes que são abusados dentro da igreja. Então, assim, a gente precisa, como igreja, promover um ambiente seguro para as nossas crianças e adolescentes e também ter o nosso papel relevante na sociedade. Aí, como eu tenho esse papel relevante? Me informando, instruindo as crianças do meu convívio, da minha igreja, da comunidade que eu estou inserida, né? Porque a prevenção, ela existe em 3 fatores. Aí, como a prevenção, ela existe em 3 fatores, e eu queria bem colocar sobre isso, porque são fatores muito relevantes, que é o primeiro estágio, né, que é aquele que você previne, como sociedade, como papel na sociedade. A igreja, ela precisa prevenir, falar do assunto dentro da igreja, mostrar quais são os toques bons, quais são os toques ruins, fazer com que a criança e o adolescente entenda, fazer com que ele saiba que ele não precisa ter medo e que precisa se denunciar.
Segundo ponto, se uma criança ela sofre isso, chega para mim, chega para o Bruno, chega para qualquer pessoa, que ela tenha uma confiança maior e ela se sinta à vontade para falar, eu tenho que ouvir. E aí o meu ouvir agora não é achar que eu sou super-herói e eu vou resolver. Eu tenho que buscar os caminhos, eu tenho que denunciar, eu tenho que buscar o conselho tutelar, eu tenho que fazer com que aquele abuso não se torne recorrente na vida dessa criança e desse adolescente, tá? E o terceiro caso é, se a criança já foi mais de uma vez, se a coisa já está muito além, aí realmente a gente tem que entrar, além de denunciar, pedir de imediato que venha com urgência, né, o pessoal do conselho, o pessoal do Disque 100, que é do Direitos Humanos, e eles mandam alguém de imediato à polícia, eles vão entrar em contato com os órgãos, porque, olha, como igreja, lá nos 10 mandamentos fala que a gente não deve matar. E a morte, ela não só é física, né? A morte, ela é espiritual, ela é emocional, existem vários. E aí eu tenho um papel importante e relevante nessa questão, porque é um crime. E se eu entendo que é um crime, eu não posso compactuar como cristão com esse crime e achar que isso é normal. Isso não é normal. Então, a igreja ela precisa entender o seu papel relevante e precisa, sim, tomar uma postura para que ela, como igreja, faça com que o seu ambiente seja seguro para as suas crianças, para os seus adolescentes e para a comunidade que ela está inserida. Então, acho que esse é o papel fundamental da igreja, como o Joedna bem colocou em outros fatores, né? Esse é um dos papéis muito relevantes da igreja, é você entender o fato, você não se calar e saber que você pode fazer um trabalho maravilhoso de prevenção dentro e fora da igreja. Sim, tem até algo que você tinha falado, Vânia, que se você puder compartilhar também com a gente, era algo que você tinha a respeito das placas. E aí, se você puder compartilhar isso. Não entendi do quê? Colocar sim, a placa sobre o que você havia falado. Que é a questão da pedofilia, né? Porque o abuso, ele acontece, a maioria dos casos, como o Joedna falou, vem de dentro de casa, é um primo, é um tio, é o pai, né? É um padrasto, é uma madrasta, tá, gente? A gente vai falar das mulheres também, que existem mulheres abusadoras, né? Isso. Então, são pessoas próximas das crianças e que às vezes o pai faz assim, ó, a criança não quer beijar e o pai vai lá e diz assim, mas dê um beijinho fulano. A gente tem que prestar atenção nas nossas crianças e adolescentes. Se algo incomoda, a gente tem que estar de olho, porque talvez essa pessoa possa ser alguém que não tem feito bem ao seu filho, à sua filha, ao seu sobrinho, como o meu caso, e a gente precisa. A questão da placa, ela vai para os abusadores, pedófilos, que aí eles se aproveitam não só do abuso do ato sexual, né, mas das carícias, das fotos, de N outros fatores para que as crianças se envolvam nisso e elas se sentem mal. É aquela coisa assim, se a criança se sente mal com um adulto, ou com um adolescente, ou com uma criança mais velha, pode ter certeza que tem coisa aí. A gente não pode ser negligente e achar que é normal. Não é. E aí, a Carolina Protege é uma moça que ela começou com um projeto nas igrejas de implantação e conscientização e prevenção contra o abuso. Como vocês vão ver que o índice maior é com as crianças de 1 a 5 anos, né? Existe uma forma lúdica de você falar sobre isso, que é com chá de bonecas e o chá de carrinhos. Com os adolescentes e juniores, você já pode ter uma outra abordagem, mas é importante falar, porque o falar faz com que eles percebam e sintam-se seguros para denunciar. E aí tem o grande X da igreja como relevância. Ela criou, dentro desse programa de prevenção, uma placa que a igreja coloca na frente da sua igreja, tipo assim, essa igreja, ela previne, protege as suas crianças. Tem uma plaquinha bem legal que ela desenvolveu, do material dela, você coloca lá. E aí ela explica, por estatística, que numa circunferência de 360 graus,
de onde aquela igreja ela está situada, naquela circunferência, o abusador sabendo que existe uma rede de proteção à criança, que aquelas pessoas têm conhecimento que não vão ficar lá, faz com que eles se em torno de 60% os naquela comunidade. Então, assim, isso é um papel da igreja. Olha só, se uma placa pode fazer isso, imagina uma conversa com teu filho, uma conversa numa sala de aula, sempre está abordando esse assunto para que a criança entenda que ela não é culpada e que ela pode sim estar segura e que existem sim pessoas que não deixarão com que a sua voz se cale, porque é aquilo que Joelina falou, né? Às vezes a criança ela não tem voz, mas eu e você, nós temos voz e precisamos dar voz às nossas crianças e aos nossos adolescentes, né? Se você tiver a oportunidade, escute o testemunho da ministra Damares. Ela foi abusada por um pastor na igreja aos 6 anos, tá? E ninguém na igreja percebeu que ela tinha sido abusada. Então, assim, a gente fala muito lá fora e dentro. E aqui dentro, aonde eu e você estamos inseridos, acontece e a gente não pode se calar. Como está esse... Como é que a gente... Oi? Só fazendo um adendo, Bruno, aí no que Vânia falou, é que a questão da violência, ela vai muito também para outros lados, que é o lado da tecnologia também. Então, a gente vê muito bullying na internet. A gente vê muita criança chegando em casa dizendo que recebeu bullying, que alguém chamou ela de feio, que alguém chamou ela de esquisito, isso, aquilo, outro. Então, acredito que daqui para frente, com o avanço dessa tecnologia, isso tende a aumentar ainda mais. Isso também é causado com uma violência e é enfatizado também no Maio Laranja. É interessante que as mães, os pais, devem ter essa percepção também, que o digital, ele muitas vezes também prejudica nesse fato. Quando a criança está tendo bullying, quando a criança está sendo agredida, tem muitas crianças que entram em depressão por causa de uma violência sociais. Se deixam nas sociais, no sentido com a comunidade, com o às vezes os pais ficam sem, poxa, o que está acontecendo? Ninguém bateu na criança, alguém bateu. O que Vânia falou, a Jorge também comentou, que é importante começarem a perceber como as crianças agem dentro de casa. Né? Hoje em dia, uma criança de 3 anos de idade, ela tem um tablet, ela não entende em relação à tecnologia, mas uma criança de 8 anos de idade, 10 anos de idade, ela vai ter uma percepção maior. Então, os pais têm que estar atentos a esse lado também. Certo. Então, como é que vocês veem a questão desse combate a essa exploração e a violência à criança aqui no Brasil? Como é que vocês enxergam isso? Teve avanço? Como é que está essa questão? Está muito travado ainda? A gente sabe que é óbvio que tem muito a melhorar, a gente precisa combater muita coisa, né? O Brasil é o 4º país, né? No índice, ele é o 4º pior país e o maior explorador, né? O 4º maior explorador de crianças, né? E Vânia, de repente, pode trazer mais informações, ou Joelina, né? Mas aí eu queria saber de vocês, nesse âmbito aí, como é que está essa questão do combate, como é que vocês veem isso? Está melhorando? Como é que está? Enfim. Posso falar? Oi? Sim. Pode falar. Vamos lá. Veja, que já avançou muito, sem dúvida. Sem dúvida. Se você olhar há 10 anos atrás, né, 20 anos atrás, claro que já evoluiu muito. Mas ainda há muito por se fazer, né? Por exemplo, aqui em Recife nós temos, Recife capital, temos a delegacia da criança e do adolescente, né, de proteção. Temos uma delegacia especializada também em Paulista e em Jaboatão. Mas nas cidades do interior ainda não se tem. Porém, qualquer delegacia de polícia é apta para fazer um procedimento, um flagrante, enfim, a prisão de um abusador, né? Então, assim, graças às divulgações, né, em redes sociais, as próprias associações e ONGs de proteção de direitos humanos,
de proteção da criança e do adolescente, já evoluímos muito, mas ainda tem muito a se fazer. Quando Jonathan falou que, nos casos de bullying, por exemplo, é também uma violência, né, psicológica com a criança, com o adolescente, que infelizmente muitas vezes é provocada por outros adolescentes, né, na escola e tudo mais. E aí é uma questão muito de orientação dos pais, né, para que eduquem filhos que saibam respeitar o outro, né, as diferenças, se o outro é preto, é branco, é gordo, é magro, né, se tem o cabelo liso, se não tem, é preciso, falando especificamente do bullying, é preciso educar os nossos filhos para respeitarem o outro, independente de como o outro seja, da cor da roupa, da cor da pele, da roupa, como ele veste, enfim. Mas que é uma violência psicológica, né, também. E muitas vezes crianças que sofrem bullying, geralmente, quase que 100% dos casos, elas desenvolvem depressão, né, e outras situações também delicadas. Mas uma frase que eu estava lendo hoje diz o seguinte: a proteção começa dentro de casa. A proteção, ela começa na família. Ela é dever de todos, da sociedade, né? E aí a gente inclui a igreja, que é sociedade, faz parte da sociedade, mas ela começa no lar, né? Porque o primeiro núcleo, né, da criança, o primeiro núcleo nosso como ser humano é a família, né? É o pai, é a mãe, é o nosso lar. E são as nossas referências. E, de regra, é onde você sente que você pode contar, né? Com quem você pode contar. Por isso que é importante você estar atento, como Vânia falou, a gente não pode deixar a criança não ter voz, né? Ela não tem capacidade civil ainda para resolver pelas próprias decisões, mas a gente não pode ignorar, achar que é coisa da cabeça, que a menina está inventando, ou o menino está inventando, a criança, o adolescente está inventando. Porque se ela não sentir segurança, se ela entender que não vai encontrar apoio, né, no seu pai ou na sua mãe, ela vai buscar em quem, né? E muitas vezes isso acontece, como a Vânia falou também, infelizmente, né, mas a gente está aqui para falar disso, em lares também cristãos, que muitas vezes, por questões religiosas, por aspectos religiosos, né, acabam incentivando. Não estou dizendo, irmãos, a fé em Deus, na palavra do Senhor, ela é incontestável. Eu estou falando de atitudes nossas como cristãos, de muitas vezes sermos omissos. Então, muitas vezes, justamente por frequentarmos uma igreja, um ambiente, um ciclo religioso, a gente acaba achando que isso não é coisa para crente. Denunciar, falar, não é coisa para a gente, para cristão. Eu vou estar escandalizando o evangelho se eu denunciar, se eu falar para um conselheiro tutelar, ou se eu procurar a professora da escola, ou um adulto, ou minha irmã, ou meu tio, enfim, alguém que você confia, a gente acha que vai estar escandalizando o evangelho. Não, irmãos. Deus vê tudo. Deus vê o oculto. E Deus vê se a gente teve uma atitude cristã, né, ou omissa. Escandalizar o evangelho é você tomar conhecimento e não fazer nada, né? Cristo nos chamou como igreja para servir, né? E não para ser omisso. Então, não está escandalizando o evangelho falar, não. Claro, você não vai estar no meio da rua com um microfone e contando as coisas até para preservar a criança e o adolescente, né? Que ela tem o direito de ter sua imagem, seus dados pessoais preservados. Mas procure quem de direito. Se você não souber quem procurar, procure alguém que você confie. Uma amiga, alguém, né? Você adulto, quando tomar conhecimento, eu fiquei sabendo disso, eu não sei o que fazer. Porque a pessoa fica em estado de choque e a pessoa não sabe nem como agir. Então, procure. Agora, se for uma situação que está acontecendo naquele momento e você presenciou uma violência, uma agressão, que não é só sexual, a gente viu, é uma agressão física, ligue para o 190. Ligue para o 190, que é a polícia militar. Ou tire a criança daquela situação, e vá, enfim. Mas procure ajuda. Não silencie. Eu acho que...
Pode falar, Vânia. Complementando assim, como igreja, como já falou, a gente vem melhorando muito, né? Hoje a gente já vê se falando mais. Você vê um movimento crescendo dentro das igrejas para que isso seja conversado, a gente começa a entender que é o nosso papel. Então, assim, a gente ainda precisa evoluir bastante, né, Jó? Mas a gente está num caminho de crescimento, e eu acho que isso aqui é um pontapé inicial. Eu acho que você precisa se informar, levar para dentro da sua comunidade, entender o nosso papel como cidadão e como cristão, sabe? Nesses assuntos que tem a ver com todos nós, Isso. E é algo que cada um tem um papel, né? Por exemplo, o que você acabou de falar. O Estado ele tem seu papel, a igreja ele tem seu papel, os pais têm seu papel, a escola tem seu papel. Então, perceba que é um papel de cada um começar a entender sobre essa situação e tentar identificar para atuar. É a pergunta da Maria José aí, que eu queria que vocês, se pudessem responder, que na opinião de vocês, qual os primeiros sintomas que a criança ela começa a desenvolver e está mostrando falar? Que está sofrendo abuso? Pode falar? Aí, Vânia vai complementar também. Obrigada aí por todos os irmãos e amigos que estão participando conosco desse momento tão importante. Inclusive, Maria José é uma prima minha lá de Timbaúba, viu? Está conectada, assistindo. Que bênção, obrigada. Veja, eu estou com um material aqui que depois eu posso disponibilizar, que foi criado por uma equipe da Delegacia de Polícia da Criança e do Adolescente aqui de Recife. E é um PowerPoint, tem alguns slides, e num dos slides elas citam algumas características que pode levar a você identificar. Às vezes, a criança pode estar se isolando, mudanças de humor, né? Queda no rendimento escolar, por exemplo, agressividade externa, de repente, né? Claro que isso não é de uma hora para outra, mas você notou que a criança já está com um comportamento ou mais agressivo ou muito introspectivo, né? Para o normal dela, choro constante, sem uma causa aparente, mas a criança está chorando, distúrbio alimentar, mudança na alimentação, a criança não quer comer porque ela está no estado de tristeza, de vergonha, de culpa, porque a criança e o adolescente, ela acaba achando que ela é responsável, que se o agressor faz isso com ela, a culpa é dela. É como se ela fizesse alguma coisa para que o agressor viesse ter aquela atitude com ela, né? Então, aí, essas são uma das características. No caso de adolescente, né, que já é um pouquinho maior, às vezes vem tendência a pensamentos suicidas, né? Tem pessoas que desenvolvem comportamento exagerado de limpeza com o corpo, porque se sente suja, né, por ter sido tocada e abusada. Aí tem tendência de ficar se lavando o tempo todo. Então, a grosso modo, são alguns sintomas. Ou agressividade, ou introspecção, né, porque cada um reage de um jeito, distúrbio no sono, distúrbio na alimentação, como é que eu posso dizer? Esse exagero cuidado com a limpeza corporal, desejos e pensamentos suicidas, queda no rendimento escolar. Uma coisa muito importante é você ter uma boa relação com a professora, com o professor do seu filho, porque geralmente eles são bem observadores, entendeu? E notam o comportamento da criança. Às vezes, regressão. O que é regressão? Por exemplo, às vezes a criança já tinha atitudes mais autônomas, como ir ao banheiro sozinha, fazer xixi sozinha, e de repente ela começa a ficar com medo, a fazer xixi na roupa. Então, são atitudes de regressão nesse sentido, que ela já estava evoluindo e ela começa a regredir nesse momento. São alguns sintomas, né? O importante é a atenção do adulto. E nas crianças, você vai perceber também o comportamento dela na forma de brincar.
Às vezes ela vai reproduzir com as bonecas, ou com os amigos, com os coleguinhas, com o adulto. Às vezes ela vai ter esse distúrbio de querer tomar banho, se limpar, mas às vezes também vai desenvolver nela um exibicionismo maior. Ela vai querer se arrumar mais, você vai perceber, por que fulano de repente está passando um batom tão vermelho? Por que fulaninha de repente está usando tal roupa? Nunca teve esse comportamento. Nos desenhos, as crianças também revelam, sabe? Você consegue perceber através de desenhos que aquela criança mudou, que alguma coisa está acontecendo. E assim, a gente, Joana colocou uma coisa que é importante, você ter um convívio muito bom com os professores, mas eu vou um pouquinho além, sabe? A Bíblia, ela fala que os filhos são herança do Senhor, né? E herança é algo que nos é dado sem a gente merecer, né? Deus, ele foi lá e disse assim, olha, eu estou te entregando algo que é meu e eu estou te dando, é uma herança, cuida bem. Glória a Deus. Então, o professor, ele tem o papel, porque ele convive todos os dias, ele recebe aquela criança. Se na igreja, a gente que de 8 em 8 dias recebe as crianças, num prazo de 8 em 8 dias, a gente consegue perceber mudanças, o professor que está todos os dias na sala de aula também. Mas o que eu acho ainda mais intrigante é o pai e a mãe, que convive todos os dias, sabe? E sabe o que é isso? Falta de tempo de qualidade, porque às vezes você conversando com a criança no momento de brincadeira, você consegue perceber muita coisa. A criança começa a conversar com você na brincadeira, a soltar o que está angustiando, entristecendo ela. Gente, criança tem sentimento. Criança, ela é um ser completo. Ela não é um brinquedo, ela não é um robô, sabe? E eu acho que tudo bem, gente, hoje a gente está numa sociedade, principalmente nesse tempo, que o pai e a mãe precisam trabalhar. Não estamos tirando essa questão de forma nenhuma, mas do jeito que você separa um tempo para assistir um jornal, do mesmo jeito que você separa um tempo para estar no WhatsApp, para estar dando uma olhadinha nas redes sociais, separe 10% do seu dia, 1h e 20 minutos, senta 30 minutos, contanto que seja um tempo de qualidade, que você sente, converse, observe seu filho, perceba, porque a prevenção, ela vem aí. Se você consegue perceber, muita coisa pode ser evitada antes realmente do ato consumado, e isso sempre vai trazer um trauma. Então, assim, para nossa irmã Maria José que perguntou, é importante todos esses sintomas que já Edna falou, incluindo mais esses, tem adolescentes que desenham, tem adolescentes que têm dificuldade de se expressar, e se expressam pelos desenhos. Observa um desenho do adolescente, observa a forma que ele está se vestindo, observa quais são as redes sociais que ele anda seguindo, que isso vai falar muito para você. Então, assim, gente, observar é o grande chave nessa questão de prevenção. É o que vai ajudar a gente a chegar mais perto e mais junto das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Só complementando aí o que a Joana falou e o que a nossa irmã Maria José perguntou, todos esses sintomas fazem parte, mas o grande X é observar, porque isso vai dar para você o caminho que você precisa para estar cuidando, protegendo e livrando, muitas vezes, do perigo maior. Voltei! Tá sentindo falta de vocês, hein? Voltei aqui. Então, e aí, para os pais, além de observar, esse é um caso da prevenção, da gente tentar, observar se tem algo, de repente, que está sob suspeita. Mas aí, entendendo que, de repente, é um possível caso, o que é que a gente pode fazer ou o que é que a gente deve fazer nesses casos? Na verdade, a gente até falou um pouco disso, acho que foi quando você precisou se ausentar. Nós falamos bastante nisso, que o que a gente precisa fazer é não se... Resumindo, que a gente não pode se omitir, não pode ser omisso, né? E buscar ajuda. Procurar o conselho tutelar, procurar uma delegacia de polícia, ou,
Se no primeiro momento você tem medo, você acha que é uma medida drástica, você adulto, quando toma conhecimento, você tem que procurar alguém de sua confiança, um amigo, um parente, alguém da igreja, e contar, para adotar as medidas necessárias. No caso da criança e adolescente, né, ela tem muito medo de falar, foi o que nós dissemos, ela tem vergonha, e justamente a maior dificuldade também no combate é que, às vezes, não se tem o conhecimento, porque a criança se sente até culpada e não fala, não conta, tem medo, sobretudo que, às vezes, geralmente é pessoa do círculo de convivência, aí vai ter medo de dizer, porque é alguém que frequenta a casa, é alguém da família, ou um amigo próximo, né? E aí ela vai dizer, não vou contar, todo mundo da minha família gosta dessa pessoa, é uma pessoa legal, é extrovertida, brinca, transita aqui na minha casa, e se eu disser, como é que vai ser? Ela se sente até culpada e acha que o erro é dela de se colocar nessa situação. Por isso que é importante nós propiciarmos, né, as crianças e os adolescentes, sobretudo dentro dos lares, como eu falei, porque é o início, né, de tudo, é ser um adulto confiável para a criança, para que a criança se sinta segura de falar, de saber que pode contar com você e dizer, não, eu posso dizer para minha mãe, eu posso dizer para o meu pai, para minha tia, para o meu tio, enfim, para o meu irmão, porque geralmente, até eu estava lendo sobre isso hoje, o adulto abusador, né, ou adolescente abusador, porque tem também, ele diz assim, ó, isso é segredo, não é para contar para ninguém, é segredo. E a criança fica naquela. Então, é importante desde cedo você falar para a criança, ó, não pode ter segredo para a mamãe, não pode ter segredo para papai, né? Não pode. Tem para mamãe, papai é seu amigo, é sua amiga, então você tem que confiar em mim, você tem que... Porque a gente pensa que a criança não entende, ela entende tudo. Ela entende toda a esfera, né, de atitudes em volta dela e suas palavras também. Né? E é isso que vai ajudar, como o Vânia bem colocou, na prevenção. Porque o melhor caminho é a prevenção. Né? Depois que acontece, tem os estágios. Como foi? Foi só uma vez? Qual foi o tipo da violência? Foi só o toque? Foi só pegar? Foi só falar? Foi só mostrar, né? Algumas partes íntimas para a criança, porque isso é abuso sexual também. Ou já estava um estágio maior de toque, de uma conjunção carnal. Então, tem as etapas. Então, por isso que a gente trabalha tanto na prevenção. Agora, se aconteceu, já passou da primeira etapa da prevenção, como o Vânia falou, não, aconteceu só uma vez, só foi isso, não sei o quê. Alguma coisa você tem que fazer justamente para que não chegue a algo mais grave. Né? A atitude tem que se antecipar, né? É isso que a prevenção nos orienta, nos anteciparmos. Isso. Amém. A pergunta que... Bruno, só te Pode falar, Jonathan. Sobre as mídias, já tem o pessoal da inteligência também, da Polícia Civil, trabalhando em relação aos papos online, identificar possíveis agressores, possíveis, né? Então, os policiais civis nos bate-papos aí, eles se passam por criança, eles se passam por menores de idade para tentar identificar um possível agressor. Então, eles começam a conversar, e aí eles percebem que o agressor, ele começa a perguntar, você tem quantos anos? E ele diz uma idade menor de 18 anos, ele percebe uma inclinação maior do agressor, ele está com quem em casa? Então, percebe que foi a pergunta que fizeram anterior, né? Você percebe que o Brasil está avançando? Eu acredito também que sim, né? Tem muitas estratégias que estão sendo feitas nas mídias sociais, em escolas, em instituições públicas, né? E aí, com base na pergunta que a Aline falou, aí comente sobre a importância do auxílio psicológico, é que também não ficar só para dentro de casa, né? A gente sabe que tem profissionais que são preparados para isso aí, para tentar identificar essas possibilidades de agressão. E aí, se o pai não tem essa habilidade, procura, sim, o profissional, ele é preparado, ele estudou, ele se aprofundou no assunto,
e ele consegue trazer coisas que aos olhos da gente a gente não visualiza, né? Então perceba que tanto a Joedma quanto a Vânia falou sobre a questão do comportamento, a questão da alimentação. Às vezes os pais começam a identificar alguma coisa, mas não sabem dialogar com a criança, e às vezes o profissional psicológico, né, ele sabe sim conversar, e não é nada de errado você procurar esse tipo de profissional. Ao contrário, né? É aconselhável, né? Procurar. Eu queria levantar uma questão que é a seguinte. Eu queria pedir para a Vânia falar um pouquinho sobre o... Eu vou falar, só rapidinho, Bruno. Eu queria só pontuar uma questão, nessa questão psicológica, porque existem 2 fatores que a gente precisa deixar bem claro. O abuso, ele é um crime, gente, sabe? E nós, como pessoas, como cidadãos, não somos preparados para lidar com o crime, certo? Então, se uma criança, um adolescente procura você por uma questão de confiança, conta, você ouve e acolhe, e precisa procurar os órgãos que podem ajudar essa criança, esse adolescente, para não induzir e não atrapalhar para que os agressores sejam penalizados, sabe? Porque a gente tem que tomar cuidado com isso, porque é doloroso para a criança. A gente precisa entender que quando você leva um murro, dói, né? E quando você precisa tratar do ferimento, seja qual for a medicação que você usa, vai arder, né? Vai doer. Então, o abuso, ele é uma agressão, ele é um crime, e ele dói. Cada vez que se toca no assunto, se machuca. Então, é preciso, sim, entender. Eu vou orar. E, gente, a gente ora, sim. Deus cura, sim. Mas existem questões que precisam de um médico, que Deus deu a capacidade de estudar, estão aí para nos ajudar a nos curarmos de dentro para fora. Porque a cura, ela vem quando você fala e aquilo não te machuca mais. E é um processo. A gente precisa entender que não é da noite para o dia. E nem sempre os pais têm que se sentir culpados, sabe? Porque existe muito isso. Existe a vergonha, existe a culpa, e a gente não tem culpa de criminosos que fazem isso. Os criminosos precisam ser punidos. Eles são os criminosos. Eles cometeram o erro. Eles têm que ser punidos. Não as crianças, não os adolescentes e não as famílias vítimas. Então, assim, buscar ajuda psicológica é necessário, porque Deus, ele vai fazer a parte dele, mas eu preciso fazer a minha parte. Então, irmãos, quebrem esse tabu de Jesus, procurem ajuda psicológica, sim, se curem com a ajuda do Senhor, porque Deus, ele quer que o seu povo seja são, seja saudável, de dentro para fora. Isso. Perfeito. Fica à vontade, Bruno. Vânia, eu queria te pedir para falar, aproveitando essa pergunta e tudo aquilo que vem sendo falado agora, para aproveitar e falar um pouquinho sobre o eu acredito. O eu acredito é isso que a gente está falando aqui, que Joedna já falou, que ela apontou muito bem, dessa questão das delegacias, né? Você precisa, tipo, hoje em Pernambuco, como cidadão, como cristão, eu preciso saber quais são os órgãos que eu procuro. Então, Joedna sinalizou para a gente que tem no Recife, tem em Paulista, tem em Jaboatão. Provavelmente no teu bairro tem um conselho tutelar. Tu precisa conhecer, porque o eu acredito que é o símbolo de uma mão fazendo assim, é porque quando uma criança vem falar com você, você acredita nela. Quando o adolescente vem falar com você, você acredita, você dá voz. Por quê? Eu vou citar um exemplo de um projeto que tem de uma denominação cristã, eu não vou citar por uma questão de ética, mas você pode buscar aí na internet, que é o Quebrando o Silêncio. O Quebrando o Silêncio, ele vai falar de vários casos que acontecem dentro da igreja. E um deles é de uma adolescente que era abusada pelo avô, que era cristão. E ele abusava dela e dizia assim, não fale para ninguém, sabe por quê? Porque ninguém vai acreditar em você, porque eu sou seu avô, sou bem
colocado dentro da igreja, tem uma posição respeitosa e ninguém vai acreditar em você. Então, a campanha Eu Acredito, ela vem para trazer voz às nossas crianças, aos nossos adolescentes, porque como agora a igreja, eu não vou nem colocar ministério infantil, eu vou colocar como igreja, nós temos esse papel de ter essa escuta ativa, essa escuta que vai ouvir, vai acolher e vai dizer para ela, nós juntos, com a ajuda do Senhor, vamos ajudar você para que isso não aconteça mais. E aí você vai buscar o caminho que tem que ser feito, aquilo que Jaina falou. Se for um caso que está necessário a intervenção urgente, 190, diz que 100, sabe? E fazer a nossa parte, gente, fazer a nossa parte. Então, eu acredito, é porque você acredita na criança, você acredita no adolescente, que quando ele vem falar isso para você, ele não está mentindo, ele está sofrendo uma agressão. Então, se você acredita, passe a ter um papel fundamental nisso, ouça e se posicione. Isso. Amém. Eu acho que a gente, aproveitando esse gancho, eu acho que é importante, né, a gente, na questão do trabalho em si, desse eu acredito, é importante que a igreja ela também acredite. Né? E aí eu acho que, como é que a igreja trazer, é necessário a igreja cada vez mais se enganjar com coisas assim e com trabalhos assim. A igreja, na minha visão, ela por muito tempo tem travado muito nessa questão por tabus e tem alguns assuntos que parecem são difíceis de ser conversado, né? E muitas vezes a falta de informação leva famílias cristãs a pensar dessa forma, agir com vergonha, ficar com vergonha de repente com um caso que possa acontecer, de repente não sabem como agir, né? Então, eu acho que cada vez mais o engajamento e a ênfase que a igreja tem que dar para assuntos assim, ela tem que ser cada vez mais contundente, cada vez mais forte, cada vez mais firme, né? Jonathan, quer complementar mais alguma coisa? Não. Eu queria colocar uma coisinha só para fechar meu pensamento. Eu queria dizer que essa campanha, ela é da Carolina Vargas, tá? Eu queria deixar aqui o Instagram dela, que é o @CarolitaProtege, e aí você vai ver que ela lançou essa campanha, tá, para as igrejas, que é o Eu Acredito, e lá tem uma série de materiais que está disponível para qualquer pessoa e para a implantação de um projeto em qualquer igreja, tá? É o @CarolitaProtege. Amém. Isso, perfeito. Jonathan, tem mais perguntas, Jonathan? Tem uma pergunta que é interessante até saber de vocês se as diferenças entre abuso e exploração. Existe. Posso falar? Existe. O abuso, no geral, né? Como Vânia já falou no início, ele pode ser sexual, psicológico, físico, né? E o próprio abuso sexual também não é só o toque, né? Não é só a conjunção carnal, é o toque, tirar foto da criança, fazer com que a criança veja situações, veja seu corpo, o corpo do adulto nu, né? Ele se tocando na frente da criança e do adolescente. Então, isso é violência sexual também. Temos a violência física, que são os maus tratos, e a violência psicológica, que acabam as coisas se interligando, né? As três. Mas a maior diferença o abuso, como eu falei, está nessas três esferas, físico, psicológico e sexual, e a exploração sexual é quando você você abusa sexualmente da criança, mas você obtém benefícios mediante pagamentos ou qualquer outro serviço, entendeu? Você, tipo assim, às vezes uma criança, um adolescente em situação de rua, ela tá precisando de comida, aí você, o adulto lá, né, o agressor, ou pedófilo, porque se faz isso com criança ou adolescente, é pedofilia, e aí ele oferece comida, não, vamos ali, ou seja, em troca de favores sexuais, e ele está usufruindo, né, do corpo da criança, do adolescente, como objeto,
nesse caso, sexualmente falando, porque a diferença de exploração sexual é essa, é porque o adulto vai obter. Por exemplo, tem adulto que alicia, faz aliciamento, tem homem ou mulher, tem casa de prostituição, entendeu? E alicia, convida crianças e adolescentes para ali ficarem. Então, assim, a exploração sexual, ela pode se dar mediante a prostituição, mediante o turismo sexual, né, que vamos dar um exemplo, Porto de Galinhas, né, que é uma praia bem turística aqui de Pernambuco, e se sabia que tinha Boa Viagem, tinha um índice muito alto ali de turismo sexual, onde os turistas vêm e as meninas são aliciadas para, né, ter relações sexuais com ele. Temos o tráfico de pessoas, né, para fim, que é pessoas que vão, às vezes são exportadas, vamos dizer assim, daqui para fora, com a promessa, às vezes, de trabalho, de emprego, de tudo, e lá vão ser usadas como escravas e escravos sexuais. E tem a questão da pornografia também. Mas a exploração sexual, a maior diferença para o abuso sexual é isso, é que na exploração sexual ofere vantagem, seja financeira ou qualquer outro tipo de benefício. Há uma troca. Não, você vai me servir, né, sexualmente falando, em troca eu vou te dar isso. Vou te dar uma roupa, vou te dar comida, vou te dar dinheiro, ou alicia a pessoa para, mediante aquele programa, vamos dizer assim, ele receber a parte dele também, né? Então, a maior diferença é isso, é porque no abuso sexual, o abuso é deliberado, mas não obtém vantagem financeira ou outro benefício. Certo. Jonathan? Vamos lá botar a pergunta da galera aí, que o pessoal que está perguntando, se tiver pergunta aí, pode colocar. Algum comentário que alguém de repente está fazendo aí. Tem um comentário aqui que eu achei extremamente importante, que foi uma confissão que foi feita aqui. É uma pessoa que ela fala que sofreu abuso, tá? E que aconteceu na vida dela momentos que ela se emocionava, pequenos momentos que ela se emocionava, coisas pequenas. Mas aí, ela era uma pessoa alegre e se tornou introspectiva. Mas ela diz que teve uma pessoa que percebeu isso e viu que ela estava procurando ajuda. Então, cai outra vez no que a gente sempre está comentando aqui, que é a percepção. Porque a pessoa, às vezes, que sofreu, ela não tinha tanta facilidade para se comunicar com as pessoas, mas uma pessoa percebeu isso e ajudou. A importância que isso tem. Isso, de alguém perceber, né? É porque tem um fator exatamente. importante. Tem um fator importante, gente, que é assim, dependendo da violência que acontece e da idade, às vezes a criança ela vai apagar do seu subconsciente por um tempo. E aí, depois de um determinado tempo na vida adolescente ou adulta, ela começa a ter flashes. Ela começa a ter flashes de que ela sofreu, e é o caso que essa pessoa confessou, né? Comentou aqui pra gente. E aí ela começa a dizer assim, o que está acontecendo, né? E aí quando alguém percebe, a questão do olhar, né, do acolher é muito importante, porque vai ajudar. Tem casos, gente, que a pessoa só vem descobrir quando está adulto, depois que casou, aí que vai vindo os flashes e a pessoa vai procurar ajuda, vai fazer terapia, né? E às vezes você conhece o abusador. Eu conversei com os meninos, eu não vou citar aqui por uma questão de ética, mas assim, você convive às vezes com o abusador e você não sabe que aquela pessoa é um abusador, né? E aí a pessoa, quando chega num determinado ponto da sua vida, começa a ter os flashes desse abuso que ela teve lá na primeira infância, e é importante, é aí que entra o acolher, o buscar ajuda psicológica para que essa pessoa tenha uma saúde, gente, uma saúde em todos os aspectos, porque impacta na vida dela no relacionamento com outras pessoas, no relacionamento conjugal que ela tiver, N coisas vão impactar. Por quê? Porque não foi tratado no momento que precisava ser tratado, ou como mecanismo de defesa, o cérebro escondeu.
e depois, aos poucos, ele começa a soltar, e aí a criança, ou o adolescente, o adulto, dependendo da fase, que se sente mais seguro, que se sente mais confortável, começa a colocar para fora. É quando acontece também muita síndrome, muitas coisas se desencadeiam por doenças psicossomáticas por conta dessas questões também. É importante a gente ter esse olhar e perceber essas pessoas, como bem foi colocado aqui, sem julgar, sabe, gente? Sem culpar, você entender que é um crime e que você está ali, nesse momento, confiado a você, e Deus, se Ele trouxe alguém para você, porque Deus deseja que você seja canal para essa pessoa, e que a gente possa ser um canal de bem, um canal que vai ajudar, de repente, aquela pessoa precisa de ajuda para buscar uma ajuda psicológica, financeira, ou de um apoio presencial, enfim, que a gente seja um canal. Dentro dessa questão, a gente está nesse período de quarentena. Jonathan já falou um pouquinho sobre isso no início da conversa da gente. E a gente sabe que corre o risco, existe a possibilidade também, né, de acontecer a violência, né, que é tida como uma violência online. Né? Jonathan já falou um pouquinho, né? E aí eu queria saber de vocês, né, no sentido da prevenção, né, os pais, o que é que os pais podem fazer nesse monitoramento, de repente, daquilo que eles estão acessando, enfim. Eu queria saber de vocês o que é que poderia ser feito nisso também, né? Que isso aí também está ligado, e principalmente nesse período de quarentena, onde está nesse isolamento, de repente o contato com celular, com notebook, com tablet e por aí vai, né? O acesso à internet ele está amplo, né? Então eu queria saber de vocês aí, de repente, como que poderia se controlar ou se ter um pouquinho mais de domínio sobre isso. Na verdade, esse cuidado é para ter com a internet e com as crianças e adolescentes sempre, né? Essa vigilância precisa ser sempre. Nesse período de quarentena, como eles não estão podendo sair de casa, então, muitas vezes acabam tendo mais contato, né? Com o celular, com o tablet, enfim, ou com o próprio computador, com rede social, com internet de um modo geral. Então, é importante que os pais tenham esse cuidado, saber o que estão vendo, quais desenhos, né? Porque tem desenhos também que são bem sugestivos. Então, assim, tem que ter cuidado. Se está conversando com alguém, se conheceu alguém na internet, né? Sobretudo para os mais entendidos, os adolescentes que já são maiorzinhos, ter essa vigilância para evitar um aliciamento, evitar uma pedofilia via internet também, que acontece bastante, né? E dentro das casas, infelizmente, como está todo mundo muito junto, infelizmente é mais até comum que a violência física ela se torne mais presente. Porque quando as pessoas estão com vida normal, saem de casa para trabalhar, né? Saem para se distrair, para jogar um futebol, no caso do homem. A mulher, sei lá, que também é abusadora, vai para um salão, vai na casa de uma amiga. Então, está saindo de casa. E nesses momentos, eles estão convivendo mais, né? Então, é preciso realmente ficar atento, mas voltamos a bater na tecla que estamos falando desde o início. Não se cale, né? Tem até uma frase que diz, você está isolado, mas não está sozinho. Você está isolado ou isolada, mas não está sozinho, nem sozinha. Então, não se cale, busque ajuda. Como Vânia disse, tem várias formas de a gente ajudar, seja presencialmente, seja ajudando, orientando ou encaminhando para os órgãos específicos, ajudando no atendimento psicológico, com assistência social, enfim. Sempre tem algo que pode ser feito. Sempre tem algo que pode ser feito. E o importante é não se calar, porque se você se cala, você passa a ser omisso e conivente, infelizmente. E aí, só pegando uma deixa de Joedna, eu tenho aqui um dado do Ministério de Saúde, é um dado da fonte do Senasp. Ele diz que o local de maior recorrência é dentro de casa. Ele diz que 1 em cada 10 crianças sofre essa violência sexual.
ele diz que 10% dos casos que são 10% são notificados. Repetir mais uma vez, menos de 10% dos casos são notificados. Ele diz que em 2018 foram 32.082 notificações. E aí ele fala que 76% são de 0 a 9 anos de idade, meninas, e 23% menino. E de 10 anos a 19 anos, 92% é menina. E 7% é menino. Então, percebe que tudo ele volta para dentro de casa. E aí, Joedna falou a respeito de os pais perceberem desenhos infantis e tal. E eu me lembrei de um desenho que eu vi. E o desenho ele tem um ponto informativo. Ou seja, o próprio desenho, eu achei até interessante. O próprio desenho falando, olha, se alguém está te tocando, conta para a mamãe, conta para o papai. Então, percebe que existe hoje ferramentas para que os pais possam utilizar dentro de casa. O próprio desenho é educativo. Tá? Então, é procurar informação que realmente os pais vão ter. Amém. Vânia, quer falar alguma coisa, Vânia? Não, vamos para a próxima. Só voltando um pouquinho no que Joedna tinha falado. Joedna tinha falado, né, sobre a diferença da exploração e do abuso da exploração. Sobre o abuso, eu tinha visto um caso onde a menina, ela era iludida, ela era enganada, né? Ela era aliciada, justamente numa dessas questões turísticas, né? E ela tinha 11 anos. E o criminoso lá, ele, quando queria levar ela, ele falava que um dos turistas que chegasse podiam levar ela para Disney. E aí ela naquela expectativa, ela naquela esperança de repente ir para Disney, ela acabava indo, né? Então, para a gente ver o quanto isso é muito presente, não é? Esse é um de repente de milhares ou milhões de exemplos de casos assim. É um presentinho, né? É um dinheirinho. Enfim, é importante os pais sempre estar naquela coisa realmente de saber, olha, de onde foi, né? Porque de repente está acontecendo e a própria criança, ela não tem a consciência do mal que está acontecendo ali para ela mesma, né? Então é importante, e eu queria bater nessa tecla dos pais, de fato, monitorarem essas questões. A gente falou agora um pouco sobre a questão virtual, né? Desse domínio ter, né? Então, é aquele bom e velho ditado, né? Todo cuidado é pouco, né? Para esses casos e para essas situações, né? Jonathan, tem mais alguma pergunta? O pessoal, deixa eu olhar aqui as perguntas. O pessoal está fazendo muito comentário sobre a questão da exploração e tal. Tem aqui a questão de informação, a quem devemos ligar, só que aí acredito que já foi respondida pela Joedna, Vânia já respondeu. E aí tem algumas perguntas aqui de mérito muito pessoal, político, assim, a gente não vai entrar muito nesses detalhes, tá? A gente vai estar pulando essas perguntas. Mas aí, se você tiver alguma pergunta, Bruna, a fazer... Se você quiser, Jonathan, pode botar, viu? Essa pergunta aí que você disse que ia pular. Pode botar. Não, porque é uma discussão, então, a gente não vai entrar muito nela, mas eu acho que a gente pode dar um alinhamento nisso aí. Perfeito. Tocar no assunto, então, né? Até para que ninguém diga, eita, eu fiz a pergunta, pularam minha pergunta. Deixa eu só achar aqui. A pergunta da tela, ela é bem relevante, a que está aqui agora. Tem a questão da exploração sexual, a quem nós devemos ligar. A denúncia, ela sempre deve ser feita no Disque 100 ou no 190, como já falou, né? Seja ela exploração, espancamento, abuso, qualquer coisa, qualquer crime contra a criança e o adolescente, ele deve ser reportado à delegacia
a delegacia que já citou mais uma vez, só lembrando, né, tem uma no Recife, tem uma em Paulista e uma em Jaboatão, mas já deixou bem claro que qualquer delegacia você pode procurar para fazer a denúncia, né? Para fazer um boletim de ocorrência contra a agressão ou a prostituição, né? Essa questão de você ver alguém aliciando realmente uma criança para que ela venda de N situações. Então, assim, ou denuncia, né? Ou vai lá, alguma coisa você tem que fazer, mas assim, a princípio, se é algo que foge do nosso controle, mas a gente está sabendo ou está vendo, faz uma denúncia, sabe? Se você pedir para mais alguém denunciar, melhor ainda, porque quanto mais denúncia, mais vai chamar atenção para que o órgão responsável chegue lá e pegue e crie uma ação, né, sobre essa questão, para que essa pessoa seja pega no flagrante, né, como a gente já viu. Eu lembro que foi no Fantástico, ou foi no Globo Repórter, que eles fizeram uma série de documento, né, como é que chama? Documentária, falando sobre isso, e eles mostraram uma ação que foi feita da polícia para pegar, gente, a mulher, ela ficava na frente da escola e aliciava as crianças. Aí, às vezes, era por causa de uma bolsa, de um caderno de marca, e aí levava a criança para essa casa, levava a pessoa que fazia. Então, assim, ela aliciava, né? Geralmente, são nas comunidades mais carentes que essas pessoas vão buscar para praticar esse crime de prostituição. Então, eu acho que a gente tem que entender, os caminhos são esses, denunciar, sabe? Denunciar, ligar, prestar uma queixa, fazer alguma coisa, porque às vezes são crianças pequenas, são adolescentes, e eles precisam que alguém, né, vá lá e faça alguma coisa por eles. Ok. Perfeito. Posso ir na pergunta aí que está na tela? Ou alguém Fica quer falar? à vontade, Edna. Pronto, veja só. Abraço para o pastor Manuel. Estou vendo que a pergunta foi dele. Deus abençoe, viu? Obrigada aí por estar participando conosco aí dessa transmissão. Um abraço, pastor Manuel. O que vocês acham da redução da maioridade penal? Ele está pedindo a nós, quando ele diz o que vocês acham, está perguntando a opinião pessoal, né? Não tem muito a ver com o nosso assunto hoje, mas por tabela a gente pode fazer um link. Esse é um assunto bem delicado e bem polêmico, porque hoje, até 18 anos incompletos, até 17 anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, até 18 anos incompletos, como a gente diz, o adolescente, ele não comete crime, ele comete ato infracional. Ou seja, se ele roubar, é um crime, né? Mas como ele é considerável, a maioridade penal é a partir do 18, então esse fato, que é um crime para os adultos, para o adolescente é considerado ato infracional. E, em razão disso, as penas são bem menores, bem mais brandas, podemos dizer, considerando com a fase adulta. Mas isso é uma discussão muito mais social, porque, assim, se o adolescente for o agressor e não for meu filho, nem meu neto, nem meu sobrinho, nem ninguém que eu ame, eu vou querer que a idade penal caia, por exemplo, para 16 anos, que é a maior discussão, para que ele seja punido severamente, porque muitas vezes, de fato, ele comete um crime com a mesma crueldade de um adulto. Aí a gente diz, é menor só para ser penalizado, mas tem a mesma crueldade de um adulto. É verdade, tem a mesma crueldade de um adulto. Mas se de repente, se meu neto, meu filho, a pessoa que eu amo, meu sobrinho, for a vítima, e o agressor dele são dois adolescentes, um é vítima, o outro é o agressor. Então, se a pessoa que eu amo for a vítima, eu vou querer que o outro seja penalizado com os rigores da lei, obviamente. Mas se o adolescente, que é a pessoa que eu amo, que é da minha família, for o agressor, será que eu vou querer que para eles já seja aplicada a maioridade penal? Então, a gente tem que se colocar nas duas vertentes, porque muitas vezes você cria uma criança, cria um adolescente, cria um filho, com todas as orientações bíblicas,
com condições razoáveis financeiras e ele demanda, vai para o mundo da criminalidade. Então, isso é muito, muito delicado. É claro, né, pela nossa lei, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, até 18 anos incompleto, ele não comete crime, comete ato infracional, como eu disse. Mas, por exemplo, muitas vezes, no caso que a gente está falando muito de violência física e sexual, o adolescente é o agressor. Entende? Por isso que a gente tem que parar e denunciar e conversar, porque esse adolescente também pode estar reproduzindo o comportamento de que ele já foi vítima também lá atrás, pode estar reproduzindo uma agressividade que ele via dentro da sua casa, o pai batendo na mãe, batendo nos filhos, embriagado, não sei o quê. Então, muitas vezes, ele reproduz comportamento. Então, assim, sobre a redução da maioridade penal, eu acho isso um assunto muito delicado, porque muitas vezes deixar que a pessoa seja punida como crime a partir dos 16 anos, bota ela na cadeia, mas não ressocializa. Eu acho que a gente tem que ir para a base, para a educação, para políticas públicas sociais que deem condições, claro que isso é muito difícil, mas a gente segue um caminho aí, para que a pessoa escolha não ir para o mundo do crime, nem da violência. Agora, claro, veja, só um exemplo aqui que é público daquela Suzane von Richthofen. A menina era herdeira, o casal, os pais, ela matou os pais de forma agressiva. Eu não sei, já teve laudo que deu que ela é doente da cabeça, teve laudo que deu que não era, que era ruindade mesmo, enfim. Do coração humano, né? Só Deus, da perversidade do coração humano, só Deus sabe. Mas eu acho muito delicado a gente... Porque muitas vezes a gente acha que reduzir a idade penal vai resolver. Não, a partir dos 16 anos a pessoa pode ser presa, pode. Ela vai para o presídio e vai lá, né, aprender ainda mais. Lá vai ser a maior escola dela para o mundo da criminalidade. Não estou dizendo que não deve pagar pelo que fez. Tem que pagar, as leis estão aí para isso. Mas reduzir a maioridade penal somente, sem nenhuma outra medida social, não vai resolver. Alguém mais quer complementar mais alguma coisa? Eu queria complementar uma questão que é o seguinte, é a questão da gente falar sobre essas questões na igreja, quebrando alguns tabus, né? Às vezes, se falar de sexo na igreja, as pessoas pensam que falar de abuso é falar de sexo, e não é, né? Isso. Como é que eu vou chegar na igreja e eu vou falar de abuso, eu vou falar de agressão, eu vou falar dessas questões, falando. Porque quando o teu filho ele vai ser aliciado por um abusador, por uma pessoa que faz a prostituição, por um pedófilo, eles usam os termos corretos dos órgãos genitais. Eles não ficam botando os apelidinhos, não. Então, assim, a gente é orientado nessa questão de prevenção a falar os nomes. Gente, não é que você vai chegar... eu vou chegar para o meu filho de 3 anos. Sim, você vai chegar para ele e vai dizer assim, olha, você não deixa ninguém tocar nos seus seios, explica para ele o que é, porque não é só a menina que tem peito ou seios, né? Essa parte do teu órgão é tal, se chama isso, essa daqui isso. Só quem pode tocar é a mamãe, né? E assim, vai explicando. Gente, a criança aprende por repetição, tá? O adolescente, ele vai ter a fase da puberdade, vai ter aquela fase do introspecto, cheio de dúvida. E sabe quem ele vai consultar? O YouTube. Sabe quem ele vai consultar? O Google, sabe? Porque às vezes eu e você, a gente tem medo ou tem vergonha. Todo mundo lá fora não tá com vergonha, tá ensinando errado, tá, às vezes, promovendo, como o Jordan já colocou aqui, Jonathan, tá promovendo através de desenhos, filmes, séries, né? Não só a questão da sexualidade da criança, né? Fazendo com que as crianças fiquem adultilizadas de forma pornográfica, não respeitando o tempo dela. Então, assim, como igreja, a gente precisa falar, sabendo até onde você pode ir. Então, se informe. Eu acho que o grande X é você se informar para saber se comunicar com a criança e se comunicar com o adolescente.
eu indico para vocês um material muito bom da Sociedade Bíblica do Brasil, que está lá disponibilizado no site, né, da SBB. Você entra lá, eles disponibilizaram gratuitamente o material para falar para criança, para falar para adolescente, de forma lúdica, sabe? Mostrando quais são os carinhos bons, os carinhos ruins, quais são as partes do corpo. Então, assim, isso não é falar de sexo, isso é falar de prevenção. Sexo é uma outra coisa, para um outro momento da fase da criança e do adolescente que você vai falar. Mas nós precisamos entender que somos seres assexuados. Deus nos criou e a gente, como igreja, precisa, sim, tratar dessas questões, porque isso faz, gente, com que a gente tenha prevenção, sabe? E a prevenção, ela vai evitar muitos males, vai evitar muitas situações difíceis mesmo, porque quando você fala, quando você faz com que o teu filho entenda isso, levando em conta essa importância, né, de ser algo privado, de não estar mostrando um detalhe. Gente, eu vejo criança de 7 anos de calcinha, né? De calcinha na rua de casa, de calcinha quando a mãe está fazendo falando com alguém no WhatsApp. Você não sabe quem é a pessoa que está do outro lado. Às vezes está convivendo com você, você não conhece o coração daquela pessoa. Então, ensine a criança a se preservar. Ensine de verdade. Outra coisa que a Janaína colocou aqui, e que eu acho que é importante a gente falar, até porque está no mês da família, no mês do Maio Laranja, é o seguinte: diálogo. Teu filho nunca vai falar com você se ele não sentir confiança em você. Então, ele vai procurar outras pessoas. Se na tua casa não tem conversa, ele nunca vai conversar sobre um tio, um primo. Eu conheço pessoas, vou citar só o caso, tá, de uma pessoa que eu estudei, que ela tinha 5 anos e o primo dela abusava dela. E quando ela bateu na porta do quarto do pai e da mãe para pedir socorro, eles disseram que era besteira dela. E não era. Então, se no primeiro momento, quando a primeira tentativa foi feita, tivesse dado o olhar, se você tivesse explicado, ela entender, ela ia aprender a se defender, gritar, morder. Eles começam a explicar esse material que a Sociedade Bíblica disponibiliza, ele começa a te fazer assim: olha, pai, você não sabe como conversar, eu estou te dando um guia de uma forma lúdica, que você comece a conversar com a tua criança. E aí você vai ensinando ela a não ter medo. Eles trabalham muito com medo. Então você ensina a não ter medo. Gente, isso não é falar de sexo. Isso é falar de uma situação real. Sexo é outra coisa. Tá? Então, vamos quebrar esse tabu e entender que falar sobre abuso não é falar de sexo, é falar de violência, é falar de prevenção, é falar de crime. Isso é o que é o abuso, e não sexo. Então, vamos desmistificar a coisa de forma bem clara. Então, converse com o seu filho, converse com o seu adolescente, porque se você cria esse ambiente de diálogo, muitas barreiras caem, e Satanás não vai conseguir, sabe, destruir, porque hoje Satanás ele tem trabalhado na mente, ele tem trabalhado nos emocionais, ele tem destruído o diálogo, ele tem feito com que as pessoas se guardem dentro dela. Você posta uma foto nas redes, mas dentro do teu interior tu tá triste, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa olhar o de dentro para fora com amor, com respeito, com acolhimento, sem julgar ninguém. Seja uma criança, um adolescente, um adulto. Cada um tem sua história, cada um vivenciou uma coisa, e Deus quer que a gente entenda que somos canais de bênçãos aqui na Terra. Deus tem um propósito para as nossas vidas, e o nosso propósito é proclamar a verdade, proclamar a salvação, o evangelho, mas o evangelho que traz cura e transformação. Não o evangelho que passa por cima e finge que nada está acontecendo. Então, precisamos anunciar, precisamos falar na igreja, falar em casa, falar e falar. Porque quanto mais se falar, menos ações de abuso e de crimes vão acontecer dentro das casas e dentro das instituições.
Isso. Alguém mais quer falar, complementar Perfeito. alguma coisa? Só uma pergunta, tem Olha, mais Paulinha. perguntas ou a gente já está fazendo as considerações finais? Só para... Não, porque o que Vânia falou está perfeito. Vamos já encerrar, hein? Tem mais uma, mais uma Só complementar aí. o que Vânia falou. Manda. E aí eu vou botar... Tem mais uma? E aí Deixa eu só vocês dão uma olhadinha e respondem. Deixa eu só complementar, também. Jonathan. Sim. Ó, para aí, outra pergunta é bom, vai ver essa pergunta. Posso falar? Vamos para a pergunta? Fiquem à vontade. Pronto. Quer falar, Joana? Pronto, vamos lá. A gente tem que considerar as situações específicas. Por exemplo, aí a gente vai ter que abordar um pouquinho a questão da lei, né? Do nosso país, do Código Civil. Se a menor de idade, acima de 14 anos, por exemplo, uma violência, só para contextualizar, para eu tentar ser clara, uma violência sexual, um estupro, por exemplo, com uma adolescente acima de 14 anos, ela é um estupro, é um crime, beleza. Se for abaixo de 14 anos, é considerado estupro de vulnerável. Então, assim, é um estupro, mas a pena é maior, porque tinha menos de 14, tá? Então, veja só, se o casamento menor de 14 anos é vulnerável. Então, mesmo que queira casar, não, porque ela engravidou e eu estou levando para minha casa, não sei o quê. Se houver um consentimento dos pais... Peraí, deixa eu voltar. Menor de 14 anos é sempre estupro de vulnerável. Então, pela lei, é uma violência também. O menor só pode ser emancipado a partir de 16 anos e em determinados casos previstos pela lei. Então, se uma pessoa maior de idade casa com uma pessoa menor de idade, menor de 16 anos, vamos dizer assim, porque se com 16 ela pode ser emancipada para ter autonomia, é como se ela, com 16 anos, pudesse tomar atitudes que uma pessoa a partir dos 18 já pode. Mas aí ela tem que ser emancipada e é uma questão legal, tem que ter uns critérios, tem que ter uns requisitos. Se a pessoa menor de 16 anos, ela casa com um adulto, mesmo que seja com consentimento dos pais, isso pode ser considerado uma violência, sim. Entendeu? A grosso modo, sim. Aí você vai dizer, não, mas é com consentimento dos pais, é porque o namorado tinha 18, a menina tinha 13 e ela engravidou, entendeu? Aí é uma situação mais específica, foi com consentimento. Mas se for pela lei, inclusive, a atividade sexual com menor de 14 anos, mesmo que seja consentida, é considerado estupro de vulnerável. Ficou claro, minha gente? Porque eu acabei falando uma coisa, entrei outra, não sei se ficou claro. Não, sim. Pelo menos para mim ficou. Eu acho importante. Mas depois, como eu disse, eu vou fazer a pesquisa depois e vou deixar a resposta aqui, tá? Com o fundamento legal, o artigo do Código Civil, porque fica uma resposta mais amarradinha. Não hoje, mas provavelmente amanhã eu deixo a resposta aqui. Mas, a grosso modo, sim, pastor Manuel. Pode ser considerado uma violência, sim. Se a pessoa é menor de idade e o maior vai casar com ela, é considerado uma violência, sim. E se for menor de 14, aí pronto, é vulnerável. É considerado vulnerável pela nossa lei, pelo nosso Código Penal. É porque pelas questões psicológicas do adolescente... Amém. Vânia, quer falar mais alguma coisa? Não, só para fechar, assim, o que a Joana estava falando, ela se torna uma coisa política, assim, de não ser legal, porque psicologicamente ele não está preparado para ver a dois, né? Por mais que se diga assim, mas ela já tem o corpo, já é assim, etc e tal. Mas a gente não só olha o externo, a gente tem que olhar todos os requisitos para essa questão, né? E aí a gente sabe
que quando você vai no conjunto todo, uma pessoa de 12, 14 anos não tem condições de se realmente ser um amor de família nesse quesito. A gente precisa ter esse cuidado e ser, não sei nem como colocar a palavra assim, ser coerente, né, nessas questões, biblicamente, e também pela questão da legislação, né, daquilo que rege o nosso código. É crime. Isso. Então, gente, a hora está passando, né? O tempo ele não para, né? Então, eu queria que vocês fizessem as considerações finais de vocês, né? E aí, diante desse bate-papo que a gente teve hoje, né? Eu queria saber de vocês, né? Qual mensagem ou qual pensamento, né? A gente quer deixar para o pessoal que está assistindo, que está acompanhando, que está interagindo, qual a reflexão que a gente quer deixar para os nossos irmãos, para os amigos, para a igreja como um todo, né? E qual a expectativa que nós podemos ter, né, desenvolvendo, né, um debate acerca disso, um papo acerca disso, né? Enfim, a gente tendo e sendo voz, realmente, né? Então, eu queria saber de vocês aí, nessa consideração final. Bom, eu vou começar, então. Teve uns comentários logo no início, porque isso tem a ver com o que eu vou dizer agora, que alguns irmãos comentaram o seguinte: e pode o adulto ficar mandando, Vânia até falou nisso, a criança beijar outra criança, beijar outro adolescente, beijar outro adulto? Não. Você, como adulto que faz isso, você está cometendo crime porque você está erotizando a criança, despertando coisas, despertando nela sentimentos ou sensações que não são próprios para a idade dela, né, da criança e adolescente. Criança e adolescente precisa ter infância mesmo, né? E aí aqui uma irmãzinha, acho que foi Priscila, que falou assim, e muitas vezes os pais sabem, a mãe sabe e não denuncia, não faz nada. Realmente lamentável. Mas se você, irmão ou irmã, cristão, né, servo de Deus, toma conhecimento, seja na sua família, seja na sua vizinhança, seja de qualquer maneira, procure ajuda, denuncie, não se cale. Então, a mensagem, né, de tudo que foi tratado aqui, graças a Deus pela oportunidade, a mensagem básica, né, e simples, podemos assim dizer, né, diante de um assunto tão delicado, não se cale. Não seja omisso, não seja conivente, porque a própria Bíblia diz, né? Quem sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado, né? E violência é abuso contra criança e adolescente, seja sexual, psicológico, físico, qualquer que seja, é crime, né? E se você não denuncia, você está, por omissão, sendo coautor, você está participando de atitudes criminosas. É duro dizer isso, mas é verdade. E proteja, né, seus filhos, seus sobrinhos, seus netos, seu vizinho, porque, como Vânia disse, às vezes a criança ou adolescente não tem voz, né, mas você precisa dar voz a ele. E, pelo amor de Deus, não fique nessa. Isso é conversa, como Vânia deu um exemplo, uma criança com 5 anos de idade foi tocada pelo primo, quando foi pedir ajuda, os pais disseram que isso é coisa da sua cabeça, está inventando, Ora, se seu filho, você tem cuidado no que ele assiste, se ele nunca presenciou nada disso, se os próprios pais têm um certo cuidado, né, com sua vida conjugal, para manter sua privacidade e deixar seus filhos fora disso, e tudo mais, e de repente a criança vem com a dessa, onde ela viu? Ela inventou da cabeça? Ela não viu, ela não viu de você, ela não assistiu um desenho, um filme que você estava monitorando. Ela não inventou isso à toa, não foi do nada, né? Então, escute, para que você... Isso é um pedido, muitas vezes, de ajuda e de socorro. Geralmente, quem abusa diz para a criança não contar a ninguém, que é segredo, e é a maior barreira da criança romper, é falar, né? Porque ela tem medo, ela tem vergonha, o outro diz para não falar. Então, assim, ela tem medo de falar. Então, se ela procurou você... Não faça, como a gente tem um ditado que diz, né? Não faça ouvido de mercador, não faça de conta que é coisa da cabeça da criança, porque você pode estar contribuindo, né, para o abuso quando você é omisso,
E isso vai ter reflexos de distúrbios para a vida dessa criança e desse adolescente, que pode lá na frente estar reproduzindo esse comportamento que ela sofreu, que essa criança ou adolescente sofreu, seja menina ou menino. E como igreja, nós fomos chamados para esse compromisso também, essa responsabilidade social. Não, a gente tem que falar, né, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma e que só através dele a gente vai para o céu, mas como cristãos aqui na Terra a gente tem responsabilidade social, porque Cristo, em inúmeras passagens da Bíblia, né, no seu ministério aqui na Terra, ele teve atitudes e comportamentos de responsabilidade social, né, de quebrar preconceitos, de socorrer pessoas desamparadas, de socorrer pessoas esquecidas, e nós buscamos ser imitadores, né? Então, vamos imitar o bom exemplo de Cristo. Amém. Deus nos abençoe. Obrigada a todos. Eu? Vânia. Vamos lá. Eu queria fechar... Sim, considerações finais. Eu queria fechar levantando a bandeira da prevenção. Eu queria falar que a prevenção primária, ela promove a saúde integral e protege do dano. A prevenção secundária é aquela que, quando tem a detecção precoce, ela favorece a intervenção oportuna. E a prevenção terciária é aquela que limita as consequências do que já aconteceu, né? Vai fazer com que não ocorra mais. Então, levanto a bandeira do eu acredito, né? Nós precisamos acreditar, precisamos entender como igreja que temos um papel social, precisamos ouvir, precisamos observar, precisamos amar, acima de tudo, as crianças, os adolescentes, e falar do assunto e prevenir, sim, porque a prevenção, ela sempre vai nos levar para um melhor caminho, tá? A Bíblia, ela fala para a gente, né, que nós devemos vigiar e orar para não cairmos em tentação, né? Isso é nada mais do que uma prevenção. Ela está dizendo assim, se você estiver atento, se você se prevenir, você não vai cometer o pecado. Então, a prevenção primária, secundária ou a terciária, nesse caso, da questão que a gente está falando aqui do abuso, ela vai trazer benefício para a tua vida, para a família, para a nossa igreja e para a sociedade. Então, sejam cristãos atuais, sejam cristãos verdadeiros, mas cristãos que entendem sim, que falam sim e que vigiam na palavra e não se omitem do papel que o Senhor entregou a cada um de nós, que é de amar e cuidar dos seus cordeirinhos. Muito obrigada pela oportunidade. Amém, glória a Deus. Do Vasco da Gama, que Deus continue abençoando vocês. Me sinto honrada, apesar de não ser tão especialista no assunto, mas pelas oportunidades que Deus me deu, por tudo que Ele vai nos dando, a gente vai compartilhando e vai formando essa rede de conhecimento e de levantar essa bandeira dentro da igreja, porque eu acho que é preciso sim falar e é preciso sim a igreja entender que o momento é esse, que a hora é agora e que Deus nos chamou para essa geração e que a gente possa fazer a diferença. Beijo. Jonathan, meu irmão. Aqui tá mudo, eu não consegui ouvir, mas eu não sei se vocês estão me ouvindo. Aqui tá tudo parado para mim. Eu sem conseguir ouvir nada, vocês me ouvem, né? Então, beleza. Então, vou fazer minhas considerações. Isso aqui, para mim, foi extremamente importante. Essa live foi extremamente importante, porque era uma área em que eu não conhecia muito assunto do que a gente tratou aqui. A gente foi buscar também informação, e através de Joedma, de Vânia, e até do próprio Bruno, que mostrou informações para a gente pôde conhecer coisas que no dia a dia do cotidiano a gente não conhece, né? Então, é por isso a importância que a gente tem, não só como sociedade, mas como igreja, de a gente estar trazendo essa informação também para dentro da congregação cristã. Eu costumo dizer que nós, como seres humanos, nós somos missionários. Se nós somos missionários, a gente tem que falar a respeito de Jesus, mas também a gente tem que falar a respeito da nossa sociedade, do que acontece no nosso âmbito social. E isso é uma das causas que vive lado a lado com a gente,
essa violência lado a lado com a gente. Teoricamente, a gente desconhece isso no dia a dia, mas a partir do momento que a gente vê noticiário, a gente procura na internet, tudo isso é tão evidente para nós, tá? E a informação que eu deixo é que vamos buscar essas informações. Vamos procurar na internet, procurar nos meios informativos, jornalísticos. As informações, elas são pertinentes, elas têm para nos informar e a gente possa ter esse cuidado tanto com as crianças e adolescentes e quanto os jovens também, abaixo de 18 anos. E também isso acontece, até o Maio Laranja é algo menor de 18 anos e é o foco nosso aqui. A questão da violência ela é ampla, mas a gente deve ter total atenção quanto a isso, quanto igreja, quanto sociedade, quanto ser humano. Tá? E aí os pais que participaram dessa live aqui com a gente puderam perceber a importância que isso tem e a partir daquilo que foi comentado pelas nossas entrevistadoras aqui presentes, vocês possam começar a ter essa visibilidade com as crianças de vocês. Eu tenho um filho fez 1 ano de idade hoje, né? Parabéns! E toda essa informação que eu vi hoje, eu absorvi e obrigado. E eu só estou vendo o dos lados de vocês, eu não estou ouvindo nada, tá? Então, eu vou ter cuidado mais ainda a partir de hoje, até porque quando a gente tem informações na mão, a gente começa a olhar com outros olhos. Isso foi extremamente importante para mim. Eu agradeço a Bruno pelo convite aí que foi feito e muito obrigado mesmo. Então, gente, estamos finalizando o nosso bate-papo. Eu quero agradecer, Joedna, muito obrigado pela disposição, pela interação. Vânia, minha querida, em nome de Jesus, que Deus continue te abençoando. Né? Jonathan, meu querido, companheiro de guerra. Né? Então, eu quero agradecer de coração a vocês, que Deus abençoe vocês. Meus irmãos que estão assistindo, que acompanharam esse bate-papo, que interagiram conosco, o meu muito obrigado e o nosso muito obrigado. Né? A razão da gente estar fazendo isso é para que o nome de Deus ele seja glorificado, para que o corpo de Cristo ele seja edificado, né? Para que a gente tenha um crescimento, né? Para que a gente entenda que ser cristão não é estar somente enganjado na questão religiosa, né? Mas é a gente cuidar também de questões sociais, como a irmã Joana enfatizou muito bem. Então, em nome de Jesus, muito obrigado. A gente vai ter muitos mais outros assuntos para conversar, né? Nós precisamos conversar sobre vários assuntos e vamos conversar sim. Então, desde já, meu muito obrigado, realmente, de coração, a todos que participaram, todos que interagiram, todos que mandaram sua mensagem, né? E que, em nome de Jesus, o Maio Laranja, ele é apenas um mês, mas nós temos outros 11 meses para estar nessa mesma luta, para estar nesse mesmo empenho, para estar nessa mesma briga, para que nós tenhamos cada vez mais uma geração de crianças que venham se desenvolvendo, entendendo a importância, quando se tornarem adultos, de também reforçar essa proposta e esse tema. Que em nome de Jesus seja um momento de edificação para nós. Então, meu muito obrigado a vocês. Para encerrar esse momento, eu queria pedir que nosso irmão Jonathan, eu não sei se ele está me ouvindo, que ele fizesse uma oração encerrando esse momento. Agora eu estou. Então vamos lá. Vamos orar encerrando esse momento, agradecendo a Deus. Perfeito. Vânia, então vamos orar e agradecer a Deus, né? Você que tá em casa também, agradecer a Deus por esse momento. Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, estamos aqui, Jesus, na tua presença para te agradecer. Queremos te agradecer porque tu és fiel e nos proporcionasse esse momento para que pudéssemos conversar nesse bate-papo sobre um assunto tão importante na sociedade e para a igreja cristã no dia de hoje, Pai. Que cada assunto que foi ouvido aqui, cada informação que foi trazida, possa servir de apoio para pais, para professores, para nós como seres humanos, para que possamos ter cuidado com nossas crianças no dia a dia, Senhor. Muito obrigado, que o teu Espírito Santo possa nos instruir cada dia mais, que o Senhor possa abençoar, Jesus, a vida do Bruno, Pai, a qual trouxe essa proposta através da Igreja do Vasco da Gama, que tudo isso venha a ser para crescimento do teu Evangelho, Pai. Crescimento como cristão, crescimento como ser humano. Te pedimos também por essas crianças, Pai, que sofrem esse tipo de abuso, que sofrem esse tipo de violência, que o Senhor possa, Pai, cuidar dessas crianças como o Senhor cuida, Pai, mas que o Senhor possa abrir os olhos dos pais para quanto a essa questão.
uma questão tão importante. Que os olhos desses pais sejam abertos, que os olhos dos familiares sejam abertos, que o Teu Espírito Santo possa abrir os olhos dos familiares para esse assunto, Pai. É o que nós te pedimos e neste momento nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, gente, nosso muito obrigado. Estamos encerrando aqui a nossa live.